A paz do Senhor. Hoje a palavra está no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 9. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais e amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém? O que o Senhor hoje quer nos ensinar com essa palavra é algo que eu e você temos que entender e nunca deixar de ter esse entendimento e sair do nosso coração. Aqui o primeiro ponto está aqui, ó. Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Esse é o primeiro ponto. Você vê que a palavra tem nos ensinado, o Senhor tem nos ensinado que luz com trevas não combina. Ou seja, Deus não atua no pecado. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. O que isso quer nos ensinar? Que não importa o que você faz, não importa quem você foi, não importa quem você é, o que importa é que Deus está sempre te observando. Está observando eu, está observando todos os moradores da terra. Tanto prova disso que ele deu seu único filho por amor a nós, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo venha a ser salvo. A criação, que somos nós, matasse o filho dele, esquartejasse, torturasse, crucificasse, humilhasse ele. Mas mesmo assim, através de Jesus Cristo, por tudo que ele passou, o seu sangue derramado naquela cruz, é o sangue da aliança que ele tem com nós. E é por isso que ele deixou bem claro, em João 3,36, aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho não tem a vida, e a ira de Deus continua sobre ele. Entenda algo, muitos hoje, o mundo está ensinando, os falsos profetas já estão se levantando, que Deus, ele é um Deus muitas vezes vingativo, é um Deus paciente, é um Deus que já tem os escolhidos dele, é um Deus que, enfim, é um Deus que, se não cumprir o que fala, o que ele pede, a pessoa ela é separada, ela vai para o inferno e tudo mais. Mas essa palavra do Senhor, quando você busca nele quem é Deus, aí você começa a entender que a minha compreensão, a sua compreensão sobre amor que nós conhecemos, nós não conseguimos entender a grandeza do amor de Deus sobre nossas vidas. E muitas das vezes nós não damos valor. Por quê? Porque nós estamos mais preocupados em viver nesse mundo do que viver na vida eterna com Ele. Nós estamos mais preocupados em satisfazer a nossa carne, os nossos sonhos, nossos desejos, do que adorar a Deus, do que buscar a Deus, do que ouvir a palavra de Deus. Se você depois pega uma hora ou mais tempo, lê no começo, você vai ver quem foi Manassés e o que ele fez. Manassés foi filho de Ezequias, do rei Ezequias, que mudou
completamente a adoração a Deus, restaurou o templo, e o filho dele, que é Manassés, fez tudo o contrário. E ali, como ele está dizendo aqui, ele abominou, ele fez a transformação ao contrário. E mesmo assim, Deus estava observando o que ele fazia. E aqui, ó, tá aqui, ó, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus. Aqui, esse é outro ponto. Como foi falado que Deus ama, que Deus nos ama, que o amor dele é incondicional, é um amor que nós não compreendemos. O ser humano não consegue entender o amor de Jesus Cristo por nós, nem o amor de Deus por nós. Porque se compreendesse, se fizesse, vamos falar assim, de uma escala de 1 a 10, se ele conseguisse entender metade da metade da metade de 1%, ele nunca blasfemaria, nunca falaria o nome de Deus em vão, fazia tudo o que está escrito para agradar o Senhor e vivia para agradar o Senhor. É por isso que não conhece, é por isso que muitas das vezes nem nós que estamos na presença do Senhor, se nós não buscarmos esse amor, o amor não chega até nós, porque é um amor que só é revelado e só é sentido para aqueles que buscam a presença do Senhor. Todo o coração de sinceridade, de alma e de espírito. Por isso que a palavra de Deus diz que somente os puros de coração verão a face do Senhor. E para que nós possamos ter essa pureza de coração, só tem uma forma, é buscar a palavra, a transformação da palavra dentro de nós. Não tem outra forma. Não é a pureza de coração do homem, mas é a pureza transformada e renovada pelo Espírito Santo do Senhor. Esse tem que ser a prioridade, esse tem que ser o objetivo, esse tem que ser a nossa razão de viver no dia de hoje. Nós sim temos nossos compromissos aqui sim, de trabalhar, de sustentar a casa, de viver, de fazer o que tem que fazer, mas a prioridade principal, enquanto você não colocar sua prioridade em Deus primeiro, cada passo que você for dar na sua vida, você não consultar a Deus, aí você vai ficar sempre enroscado, sempre enroscado. Quando não é uma coisa é outra, quando não é uma coisa é outra. E o principal dentro de você, você não tem a paz, o amor, a tranquilidade e a confiança. Mas Deus, como foi falado, ele fica nos observando. Por mais que Manassés fez o que fez, por mais que ele fez, destruiu a nação, levou a nação de Judá ao pecado extremo. Deus olhou e ali ele colocou, ele permitiu que o rei da Síria levasse ele cativo. Ah, mas então tá aí que Deus é vingativo. Deus, se você não seguir o que Deus fala, Deus ele vai lá e te mata, te prende, te castiga, te deixa passar humilhação. É aí que está o diferencial. Quando você pensa dessa maneira, porque você não tem o Espírito Santo do Senhor, porque a pessoa que fala não conhece Jesus Cristo. Ela, mas é pastor que eu já ouvi falar, é pessoas que são de Deus, não. Porque quem é verdadeiramente nascido em Cristo entende o amor de Cristo. Se Deus permitiu isso, porque é o primeiro ponto que eu e você temos que entender. Para você amar a Deus, não é com imposição. Para você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, não é com imposição, mas é por livre e espontânea vontade. É você querer. Você vê que Deus ele permitiu que acontecesse isso. E o que aconteceu? Manassés viu que os outros deuses que ele servia não valeu de nada, porque não livrou ele. E assim é muitas pessoas hoje. Vai atrás de religião A, B, C e D, serve deuses estranhos e fala que não, é o Deus daqui, é tradição, e que não sei o que lá, e a vida dela está perturbada. E não vai mudar.
E o Deus que ele serve, esse Deus do mundo, é um Deus enganador, um Deus fraco, porque o Deus verdadeiro e poderoso é o único, é o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra, esse imenso universo, o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Esse é o Deus poderoso. É através de Jesus Cristo, nosso Salvador e único, só assim podemos vencer. Se você não tiver isso, se você não tiver essa certeza, você vai continuar na ilusão de que tua vida tá boa, tudo tá bem. Ah, é assim mesmo, a luta vem, todo mundo passa por luta, todo mundo fica doente, todo mundo passa por miséria, todo mundo passa por situação difícil no casamento, nos filhos e assim vai. E o diabo fica te colocando na tua mente isso porque você é escravo do diabo. Então o Senhor está mostrando para você, se liberta. Por mais que agora você está com esse espinho na carne, por essa luta que você está enfrentando, levanta teus olhos e clame a Deus. Porque você vê que Manassés, por mais que fez, por mais que pecou, por mais que blasfemou contra Deus, Deus permitiu que o rei fosse, esmiuçasse ele. E até que ponto ele suportaria? E aí foi quando quebrou o coração de Manassés. E assim o Senhor quer fazer com a sua vida. Olha para você, analisa você como você está vivendo na presença do Senhor. Você busca, você vai na igreja, mas sua vida não muda. Por quê? Porque ainda você continua com o coração arrogante, uma língua mentirosa, uma língua fofoqueira, você continua com enganação, você continua com pensamentos perversos, você não entregou sua vida 100% para o Senhor. Entenda algo, Deus não quer você 99%, Ele quer 100%, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, porque não adianta você buscar, não adianta você fazer voto, não adianta você fazer campanha, se você não tiver 100% sua vida no altar e querer ser transformado. O querer ser transformado é atitude, não fique esperando em Deus que Ele vai mudar a tua vida interior, é você que tem que deixar e começar a tomar atitude. Você falava palavrão, para de falar palavrão, você bebia bebida alcoólica, para de beber bebida alcoólica, você fica na prostituição, para da prostituição, e assim é você que tem que tomar atitude. Isso é querer buscar o Senhor, isso é querer ser transformado por Senhor, isso é estar no fundo do poço e querer uma renovação. É o que aconteceu com Manassés. Ele clamou ao Senhor, e aqui ele diz aqui, ó, e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Até quando você vai ficar ouvindo falar de Deus? Até quando você vai ficar aplaudindo os testemunhos de vitória de outra pessoa? Até quando você vai ficar reclamando, questionando, murmurando da sua vida, da situação que você está enfrentando? Até quando você vai ficar doente? Até quando você vai ficar na miséria? Até quando você vai ficar nessa tristeza na sua família? Até quando você vai ficar com a sua fé alta, a sua fé baixa? Até quando você vai ficar sendo levado como a onda do mar, para um lado para o outro? Até quando? É você que tem que tomar a decisão. É você que tem que dar um basta. É você que tem que sair de cima do muro. É você que tem que confessar o nome de Jesus Cristo, entregar a sua vida 100% para Ele e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu não aguento mais, eu quero ter um encontro real e verdadeiro contigo. Eu quero ser transformado por ti, Senhor. Me ajuda, me mostra o caminho, pois eu estou aqui disposto a fazer o que tem que ser feito, mas eu quero viver a vida que o Senhor reservou para mim, para que eu possa contemplar a tua grandeza. É uma mudança, faz essa oração. Comece a mudar. Comece a sair de dentro de você tudo. Entregue a sua vida para o Senhor. Não é para o homem. Não é para a igreja. Não, é para o Senhor. O clamor que você vai fazer não é na igreja. É no leito do teu quarto. É você clamar e buscar o Senhor. É você buscar e falar: Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Me ajuda, tem misericórdia de mim. Reconheça que você é pecador, reconheça seus erros, reconheça suas falhas, como Manassés fez aqui. E ele, angustiado,
orou deveras, ou seja, orou muito ao Senhor Deus e humilhou-se muito, muito perante Deus. Você acha que é só uma oração de arroz e feijão que vai chamar a atenção de Deus? É uma oração do Pai Nosso que vai chamar a atenção de Deus? Não. É você clamar ao Senhor. É você jejuar. É você buscar. Enquanto você não fizer isso, você não vai ver a glória do Senhor. É por isso que você continua doente. É por isso que você continua na miséria. É por isso que você continua com o casamento destruído. É por isso que você continua com a tua fé, hora baixa, hora alta. Por quê? Porque você ainda não entregou sua vida para o Senhor, porque você não confia nele. Porque você, em vez de ouvir a palavra, você fica ouvindo o que os outros falam. Então está na hora de você tomar uma atitude. Está na hora de você mudar a tua história. A decisão é tua. Seja homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Busca no Senhor. Para de terceirizar. Enquanto você não buscar o Senhor, você não vai ver a glória dele. Se Manassés passou por tudo isso, desprezou a Deus quando ele estava na fartura, o que fez ele lembrar quando estava na miséria? E mesmo assim, o que aconteceu? E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração e Deus aplacou com ele, ou seja, Deus se agradou dele, porque viu arrependimento nele. Então mostra seu verdadeiro arrependimento. Você que está na igreja, que vai na igreja todo dia, de domingo eu não falto, eu louvo, tenho oportunidade, mas você tem um orgulho espiritual dentro de você, e você está dentro do teu coração dizendo, eu estou passando fome que é permissão do Senhor, minha vida está no Senhor, Deus sabe todas as coisas, você está no casamento destruído, sua saúde, tudo fora do normal, tudo sofrimento, e você fala que é normal, sabe o que é isso? É orgulho espiritual, porque você parou de se clamar ao Senhor, você parou de buscar o Senhor, você está ouvindo o seu eu e parou de ouvir o Senhor. Então comece a buscar, comece a mudar, porque você está voltando a pecar, você está voltando a errar, e você acha que você está no domínio. Entenda algo, não brinca com o diabo, porque o diabo, ele não tem brincadeira, ele não tem acordo, ele vai destruir sua vida. Põe isso no teu coração, não brinca com o diabo não tem acordo. Cedo ou tarde a conta vai vir, e quando vier para você, não adianta você chorar, porque sendo avisado você está nessa palavra. Então desperta, toma a tua posição, clame a Deus, busca o Senhor, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Entrega a sua vida para o Senhor, como Manassés fez. Ele entregou a vida dele para o Senhor, se arrependeu. E você lê depois, mais para frente aqui, você vai ver o quanto que ele fez a transformação e o quanto foi o reino dele. Amém? Assim o Senhor quer fazer na sua vida. Abra seu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.